Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 1º de maio, nós vamos meditar de 2 Crônicas, do capítulo 23 ao capítulo 25, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. No 7º ano de Joiada, se animou e entrou em aliança com os capitães de Sem, Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maacéias, filho de Adaías, e Elisaf, filho de Zicre. Estes percorreram Judá e congregaram levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças da família de Israel, e vieram para Jerusalém. Toda essa congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada lhe disse: eis que reinará o filho do rei, como falou o Senhor a respeito dos filhos de Davi. Esta é a obra que haveis de fazer. Uma terça parte de vós, sacerdotes e levitas, que entrais no sábado, servirás de guarda na porta. Aí você deve estar pensando, mas por quê? Porque eles tinham escondido. Ele tinha escondido o filho do rei, né? Porque Atalia, a sua mãe, a mãe do rei falecido, tinha mandado matar todos os filhos de rei. E aí eles esconderam, o sacerdote escondeu o mais novo, conseguiu pegar ele e escondeu. E agora eles fazem aliança para montar guarda e guardar a vida do futuro rei, né, contra, sabe quem? A sua própria avó. Atalia era a avó dele, matou os netos para usurpar o trono. Olha que terrível, não é? E aí nós vamos ver que ele disse no versículo 6, porém ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministraram, estes entrarão porque são santos, mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. Os levitas rodearão o rei, cada um de armas nas mãos, e qualquer que entrar na casa seja morto. Entrareis com o rei quando entrar e quando sair. Fizeram, pois, os levitas e todo o Judá, segundo tudo que ordenara o sacerdote Joiada. Tomou cada um dos seus homens, tanto os que entravam quanto os que saíam ao sábado, porquanto o sacerdote Joiada não despediu os turnos. O sacerdote Joiada entregou aos capitães de Sem lanças, pavetes, escudos, ou seja, tudo para proteger o pequeno rei que estava escondido, né? Dispôs todo o povo, cada um das suas armas, então trouxeram para fora o filho do rei, enfim, puseram-lhe a coroa e entregaram o livro do testemunho e o constituíram rei. Joiada e seus filhos o ungiram e gritaram: viva o rei! Ouvindo Atalia o clamor do povo que corria e louvava o rei, veio para onde este se achava, na casa do Senhor. Olhou e eis que o rei estava junto da coluna em entrada, e os capitões e os que tocavam trombeta junto ao rei. E o povo da terra se alegrava, tocava trombeta também, os cantores, os instrumentos, os músicos dirigiam cânticos de louvor. E Atalia rasgou seus vestidos e clamou: traição, traição! Porém o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitães que comandavam as tropas e disseram: fazei-a sair por entre as fileiras, se alguém a seguir, matai-o à espada, porque o sacerdote tinha dito: não a mate na casa do Senhor. E lançaram mão dela, e ela pelo caminho da entrada dos cavalos foi à casa do rei, onde a mataram. E aí Joiada fez aliança entre si mesmo e o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor, né? Então, sobre o comando de Joiada, o rei vai fazer aliança com o Senhor. Então, todo o povo se dirigiu para a casa, né, de Baal e a derribaram, despedaçaram os seus altares, as imagens, né, mataram os sacerdotes
de Baal, derribar os seus altares, entregou Joiada a superintendência da casa do Senhor na mão do sacerdote do levita, a qual Davi designara para o encargo da casa do Senhor, para oferecer em holocausto do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, segundo a instituição de Davi. Colocou porteiros à casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém que de qualquer forma fosse imundo. E aí nós vamos ver o reinado de Joás. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Zíbia, de Bezerba. Fez Joás o que era reto perante ao Senhor, tornando os seus dias, sob o comando do sacerdote Joiada. Tomou Joiada 2 mulheres e gerou filhos e filhas. Depois disso, resolveu Joás restaurar a casa do Senhor, reuniu o sacerdote, o levita, saiu pelas cidades de Judá, levantou dinheiro por todo Israel para reparar o templo. Por quê? Porque a sua avó, Atalia, tinha feito um horror da casa do Senhor, Tinha destruído muitas coisas e era necessário. E aí, para que se levantassem o devido valor, foi relembrado ao povo o imposto colocado por Moisés, servo do Senhor, sobre a congregação de Israel, que esse imposto era para tenda do testemunho, para manutenção da tenda do testemunho. Isso está lá em Êxodo, capítulo 30, do versículo 11 ao 16, E no versículo 7 fala: porque a perversa Atalia e seus filhos arruinaram a casa de Deus, usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no serviço dos deuses Balaíns. Deu ordem ao rei e fizeram um cofre e puseram do lado de fora da casa do Senhor. Publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxesse ao Senhor o imposto determinado por Moisés, Então os príncipes dos povos se alegraram, trouxeram o imposto, lançaram no cofre, até acabarem a obra. O povo contribuiu, o povo estava alegre, o povo estava voltado para Deus. Olha a importância de um rei. Dessa mesma forma, é muito importante que o povo seja regido, por aqueles que mantêm aliança com o Senhor, Muitas vezes não temos esse poder sobre o nosso país, mas temos sobre a nossa casa. Queremos que a presença de Deus esteja sobre a nossa casa, não é? E aí, então, todos os príncipes, todos os povos se alegraram, trouxeram os impostos, E o rei ia fazendo, o qual o rei e Joiada davam aos que dirigiam a obra, tinha ao seu encargo a casa do Senhor, contrataram pedreiros, carpinteiros e trabalhavam em ferro, em bronze, tudo para reparar a casa do Senhor. E tendo eles acabado a obra, trouxeram ao rei Joiada o restante do dinheiro de que fizeram os utensílios para a casa do Senhor. Envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu, e sepultaram ele na cidade de Davi com os reis, porque ele tinha feito bem em Israel, como para com Deus e para com a sua casa, não é? Nós precisamos orar para que em nossa nação seja levantado homens que temam ao Senhor e andam de acordo com os seus preceitos, não é? E aí nós vamos ver que Zacarias, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor, Deus dos seus pais, e serviram aos postes ídolos. Olha como era importante a figura de Joiada aqui, como conselheiro do rei, como comandante espiritual sobre aquela nação. Quando ele morreu, próprio príncipe, que
foram dar opinião e foram ali, né, onde o rei deu ouvido, começou a se voltar à prática de adoração a ídolos, né? E Deus vai enviar profetas para reconduzir a si. Esses profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvido. Está no versículo 19 do capítulo 24. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e disse: assim diz o Senhor, por que transgredi o mandamento do Senhor de modo que não prosperás? Por que deixaste o Senhor? Ele também vos deixará. E conspiraram contra ele e o apedrejaram. Mataram o filho de Joiada. O sacerdote, né, Zacarias, foi morto pelo povo porque denunciou o pecado deles, né? E aí, assim, o rei Joás não se lembrou da benevolência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, e este expirou, dizendo: o Senhor o verá e o retribuirá. Olha que forte, não é? E aí nós vamos ver o juízo de Deus sobre Joás. Antes de findar o ano, subiu contra Joás o exército sírio, vindo a Judá e a Jerusalém, destruíram dentre os povos todos os príncipes, cujos despojos remeteram para o rei de Damasco. Ainda que o exército dos vivos vieram com poucos homens, contudo o Senhor lhe permitiu vencer um exército muito numeroso de judeus, porque estes deixaram o Senhor, Deus dos seus pais, e assim executaram os sírios o juízo de Deus sobre Joás, né? E aí nós vamos ver o reinado de Amazias, né? Ele vai vencer os edomitas, ele começou a reinar e reinou por 29 anos em Jerusalém. A sua mãe chamava Jeoadã de Jerusalém, e ele vai fazer o que é reto aos olhos do Senhor, porém, né, não com a mesma inteireza de coração que os que o antecederam. Uma vez confirmado o reino nas suas mãos, ele matou os servos que tinham assassinado o rei e ao seu pai, né? E Amazias vai vencer os edomitas. Deus repreende Amazias por ser idólatra, e aí você vai vendo, né, infelizmente, o declínio espiritual de Judá. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.